Dentro de 5 segundos você ouvirá mais uma transmissão na Igreja Aliança Renovada. Ministração Pastor João Batista. Meus irmãos, vamos ler a palavra de Deus. Livro de Gênesis, capítulo de número 6, versículo de número 5. Gênesis, capítulo 6, versículo 5 e versículo 6. Que Deus seja louvado nessa noite por todos vocês que vieram orar, cantar louvores a Deus, ouvir a palavra, receber a oração de curas e também levar a vitória para a sua casa e para os seus parentes. Não devemos, irmãos, esquecer de orar pela nossa casa, pela nossa família, ainda que eles não acreditem, ainda que eles não tenham a fé que nós temos. Mas devemos sempre clamar e apresentar a vida deles a Deus, porque eles não têm ninguém por eles, a não ser você. Está escrito assim, meus irmãos. E viu o Senhor que a maldade dos homens se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Levante a mão e diga comigo: Jesus, Jesus, a tua palavra é poder para a salvação. Sente, meus irmãos, eu vou ser breve nessa mensagem, que nós temos que orar ainda. E precisamos clamar a Deus hoje. Há um momento que Deus vive um grande dilema nos céus. Quando Ele olha para a sua criação, para os homens, e os homens nos dias de Noé, Deus olhou para as obras do homem e viu que as obras do homem eram terríveis. Quando nós falamos dos homens que viveram juntos com Noé, nós não temos ideia de como aqueles homens viviam, o que eles faziam, o que eles tinham em mente. Nós não sabíamos, meus irmãos, não sabemos o que é que aqueles homens faziam. Se eles eram homossexuais, se eles eram sodomitas, se eles, como que eles viviam, o tipo de bruxaria que eles praticavam, quais os deuses ou demônios que eles invocavam. Nós não temos ideia da maldade que os homens faziam naquela época, se eles eram pedófilos, se eles faziam todo tipo de loucura que possamos imaginar. Mas uma coisa a Bíblia relata aqui, que Deus, nesse momento aqui, Ele não está nem olhando para as obras. Deus, Ele está olhando para a imaginação dos pensamentos do coração dos homens daquela época. A Bíblia diz que a imaginação, que os pensamentos do coração dos homens naqueles dias eram malignas, dia e noite, 24 horas por dia. Aqueles homens só pensavam no mal, só faziam mal. Quando eu falo homens, falo homem, homem, falo também de mulher, mulher, e falo também de criança, homem, e criança, mulher. Deus olhou tanto para os homens velhos, para os anciões, como para as criancinhas, e pôde perceber que a imaginação do coração daquelas pessoas era má continuamente diante de Deus. Eles só pensavam coisa ruim contra o próximo, eles só pensavam em coisas terríveis contra seu próximo. Deus esquadrinhou a mente, Deus esquadrinhou o coração, Deus esquadrinhou a imaginação humana naqueles dias, e não encontrou coisa boa em nenhum homem. Até que Deus chegou diante de um homem, e Deus exclamou e disse: Noé, tenho visto que tu tens sido justo diante de mim nessa geração. Quando a Bíblia diz, meus irmãos, que Deus esquadrinhou a mente e o coração, e viu que
os homens eram maus dia e noite, é porque Deus não está blefando. Deus não está falando coisa com coisa. Deus procurou lugar de arrependimento no coração daqueles homens e não encontrou. Talvez aqueles homens eram maldizentes, amaldiçoadores, eram prostitutos, adúlteros, eram feiticeiros, homossexuais, eram lésbicas. Talvez aqueles homens eram assassinos, roubadores, mentirosos, enganadores, fraudulentos. Os homens só pensavam em trapacear, os homens só pensavam em levar vantagem, os homens só pensavam em riqueza, vendia a alma por Satanás. Os homens não paravam em nenhum momento para olhar para o céu e imaginar que existia um Criador. Até porque nós bem sabemos que a palavra de Deus e os feitos do Deus Criador circulavam entre os homens naquela época. Mas mesmo assim, os homens na sua maioria eram malignos. Agora o que me chama a atenção é que Jesus fala em Mateus 24, 37 e diz: assim como foi nos dias de Noé, será na vinda do Filho do Homem. Sabe o que Deus está dizendo aí, minha gente? Deus está dizendo que os pensamentos dos homens nos nossos dias, que são os dias da vinda do Filho de Deus, que é Jesus, são más. Que a nossa imaginação, que a imaginação dos homens hoje, que o pensamento das pessoas hoje, que a imaginação, o pensamento do coração das pessoas hoje é má. As pessoas pensam só em quê? Fala para mim. Hoje as pessoas pensam só em quê? Só em prostituir. Hoje o homem pensa só em adulterar, em trair a esposa. Hoje a mulher pensa em trair o esposo. Hoje as pessoas só pensam em dinheiro. Vende a alma para o diabo por causa do dinheiro. Quem conhece a Bíblia, está dentro da igreja, muitas das vezes, lendo a palavra, também entrega a alma para o Satanás por causa do dinheiro. Os homens são mentirosos. Não consegue passar um dia sem contar uma mentira. São enganadores, são fraudulentos, prometem, mas não cumprem, não sustentam a sua palavra, são fingidos, são hipócritas, fingem ser uma coisa, aparentam ser uma coisa, mas o conteúdo que os homens têm por dentro é outro. Esses são os homens que se parecem aqueles homens que viveram nos dias de Noé. E quem é esse povo? Estamos vendo eles aqui na face da terra esses dias. Vocês estão entendendo por que Jesus falou, assim como foi no dia de Noé, será na vinda do Filho do Homem? Aí Jesus especifica lá, comiam, bebiam. Os homens hoje só pensam em comer, beber, farriar, sacanagem, safadeza, ser vergonhice. E não é só os homens ímpios não, os crentes também pensam, até crentes pensando em orgia, imaginando safadeza, pensando em prostituir, pensando em adulterar, pensando em roubar, trapacear, mentir. Esses são os pensamentos dos homens nos dias atuais. Então Deus olhou para dentro dos corações dos homens que viveram junto com Noé e não encontrou lugar de arrependimento no coração dos homens naquela ocasião. Sabe o que aconteceu, meus irmãos? Você tem noção do que aconteceu? Deus estava procurando um lugar de arrependimento no coração dos homens, dizendo: será que esse povo não vai se arrepender? Será que nem esse povo, vendo meu servo Noé construir algo pela fé, será que eles não vão acreditar? Mas ainda assim eu vou dar tempo para eles. E mesmo assim Deus continuou. Desde o dia que Deus chamou Noé e que Noé começou a construir a arca, Deus dava oportunidade, usava de misericórdia para com aqueles homens. E Deus olhava para o coração deles e só encontrava imundície, só lama, só porcaria. E Deus esperou. Diz a Bíblia que Deus chamou Noé na idade de 500 anos.
E diz a Bíblia que Noé entrou na arca para o dilúvio cair no ano 600 da sua vida. E Noé ficou pregando essas mensagens de arrependimento para o povo, mas o povo não se arrependeu. Povo duro. Ninguém queria parar de prostituir, ninguém queria parar de mentir, ninguém queria parar de roubar, ninguém queria parar de matar, ninguém queria parar de fazer feitiçaria, ninguém queria parar de beber, ninguém queria parar de ver as imundícies. E Deus olhou e disse: o tempo está se acabando e o povo não vai se arrepender. Sabe o que aconteceu? Sabe quem se arrependeu dessa situação? Quem se arrependeu foi Deus. Deus se arrependeu de ter criado o homem. Versículo de número 6. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra. Você já viu algumas outras passagens de Deus ter se arrependido? Deus também se arrependeu de ter ungido Saul, ter levantado Saul como rei de Israel. Mas Deus, meus irmãos, se arrepender de ter criado o homem deve lhe ter pesado demais no coração com as suas obras. Por isso que eu falo aqui, irmão, você não tem noção, nós não temos ideia do que aqueles homens que viveram com Noé faziam. Nós não temos ideia da maldade que aquele povo fazia. Será que aquele povo, no dia de Noé, não pegava as suas criancinhas recém-nascidas e não cortava o pescoço e não derramava o sangue e invocava os deuses estranhos e apresentava as suas criancinhas aos demônios? Poderia ser uma das obras que pesava no coração de Deus, de ver uma situação daquela, dos pais terem as criancinhas recém-nascidas e sacrificar aos demônios. Aí você diz: pastor, o que mais? Sinceramente me falta a palavra para saber o que aquele povo fazia. Mas e hoje? Hoje você abre os jornais, jornal de papel. Você compra um jornal, você abre o jornal, só é notícia ruim. Só é morte, destruição, praga. Aqui mesmo em Goiânia tem um jornal. Na primeira página do jornal, aquele jornalzinho daqui, as primeiras coisas que vem é mulher nua. Parece que é um troféu, né? As mulheres nuas lá. Vocês sabem por que vocês compram o jornal? Mulher nua. Aí logo a notícia de baixo, num quadro bem grande, morreram tantas pessoas. Morreu fulano, ciclano, albertano. Mataram tantas pessoas. Morreu alguém esfaqueado. Assassinaram alguém. E por aí vai. Meus irmãos, o homem, nós estamos chegando no limite. Deus está aí esquadrinhando a mente, a imaginação, os pensamentos dos homens que vivem agora. Sabe o que está acontecendo? Você sabe o que está acontecendo? Deus não está encontrando no coração dos homens lugar de arrependimento. As pessoas não querem se arrepender dos seus pecados. Elas dizem: não, eu não estou pecando. As mulheres andam nuas nas ruas e dizem que não está pecando. Os homens não saem da mesa do bar e dizem que não está pecando. Os homens não param de fumar, de prostituir, de roubar, de adulterar e dizem que não está pecando. Ainda bate no peito e diz: sou filho de Deus. As pessoas não estão se arrependendo mais. As pessoas não têm mais a sensibilidade de entender o que é certo e o que é errado. As pessoas estão exatamente como estão o povo do tempo de Noé. A imaginação do pensamento dos homens atualmente é mal diante de Deus. Sabe o que está acontecendo? Uma hora Deus vai falar assim, não vai se arrepender como diz aqui o texto. Uma hora Deus vai dizer assim: basta, desce e leva a minha igreja. Porque a hora e o dia ninguém sabe. Mateus 24, 36. Porque daquele dia e hora ninguém sabe, senão o Pai. Mas Jesus disse: mas assim como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Deus está procurando um lugar de arrependimento no coração dos homens.
E as pessoas não querem se arrepender. Hoje os crentes, meus irmãos, os crentes, eu vou falar dos crentes agora. E não estou falando demais. Os crentes não saem do telefone. Não saem da praga do telefone, não saem da internet. E aí quando chega na igreja, não tem força de orar. Mas ele quer apresentar para a igreja um grau de espiritualidade alto. Mas a vida espiritual dele está destruída. Está destruída. Outra turma de crentes não sai da televisão. Não tem força de orar, porque a televisão está roubando a força dele. Não tem força de jejuar, porque a televisão está consumindo a força dele. A televisão vai amarrar ele aqui na terra. Jesus vai buscar a igreja e ele vai ficar amarrado na televisão. E é por todo lugar que a gente anda, minha gente. É por todos os lugares que a gente anda. O diabo está trabalhando para a mente do homem, o pensamento do homem, a intenção do coração do homem ser má continuamente diante de Deus. E se você não lutar para você ter uma imaginação saudável, um pensamento saudável diante de Deus, um coração bondoso diante de Deus, você não vai conseguir, o diabo, o mal vai te vencer. Se você não lutar para você ser uma pessoa nascida de novo, o mal vai consumir a sua vida. Sabe por que Hebreus 12:4 fala? Hebreus 4:12, né? Porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e é apta para discernir as intenções do coração. Discernir as intenções do coração. Foi o que Deus fez aqui em Gênesis capítulo 6, versículo 5. Foi o que Deus fez. A palavra de Deus é apta para discernir as intenções do coração. Deus olhou para as obras, que é o resultado da intenção, não presta. Mas eu vou mais além, eu vou ver a imaginação do homem, vou ver o que ele pensa. Aí Deus entrou dentro da cabeça dos homens daquelas épocas, só pensa em coisa imunda. Aí Deus, não, vou descer mais um pouco, vou para a intenção do coração. E Deus desceu para a intenção do coração dos homens naquela época. Foi lá no interior deles e viu que só tinha imundície. E disse, não tem jeito. Porque se pelo menos o coração tivesse um lugarzinho limpo, haveria arrependimento do coração dessas pessoas. Mas elas não têm jeito. Então Noé, diz a Bíblia em Hebreus capítulo 11, versículo 6 e 7. Noé foi divinamente avisado por revelações de Deus. E ele teve fé. Porque se fosse para mim, eu não tinha fé. Se Deus falasse para mim, olha João, eu vou mandar um dilúvio, vai cair água do céu, vai inundar a terra inteira. E tu tens que fazer um barco. E eu vou te dar as medidas do barco. 150 metros de comprimento, se não me falha a memória, né? Eu acho que deve ser uns 25 de altura ou 15 de altura, por 25 ou 15 de largura. Não estou lembrado ao certo. Eu diria logo, eu não vou fazer isso. Eu não tenho essa fé. A minha fé não alcança. Eu iria perecer no dilúvio e Deus teria que procurar mais alguém adiante, esperar mais uns dias para encontrar alguém que andasse na justiça para que ele pudesse usar para fazer essa obra. Sabe o que é que você pode aprender com isso? Na chamada de Noé, Deus está chamando você para ser um instrumento, uma coluna, para você ser alguém espiritual, no meio da tua geração ou no meio da tua família, caída pelo pecado, para você ser alguém, para estar na presença de Deus, para de alguma forma, você fazer alguma, como diz o texto, fazer algo, para que a tua casa seja salva. E a Bíblia diz, Paulo pregando,
E no momento que o terremoto acontece no cárcere, e que todos fugiram, e o carcereiro desesperado disse: agora eu vou morrer, porque eu sou responsável em guardar todos os presos, e todos fugiram. Paulo disse: não faças tal, não faça mal contra a tua vida. Ninguém fugiu, todos estamos aqui. Aí o carcereiro pergunta: o que farei para ser salvo? Ele diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então você está aqui hoje, a salvação não é só para você, a salvação é para você e para a sua casa. E você diz assim: ah, minha filha não quer nada, o meu pai não quer nada, os meus primos não quer nada. Mas você tem autoridade agora, na oração, de incluir o nome deles na salvação. Irmão, a minha fé é essa. Eu oro assim: Deus, em nome de Jesus, eu sei que o meu povo, meus parentes não querem a tua pessoa, eles não te conhecem, eles não te querem, eles viraram as costas para ti, eles não querem saber de ti, mas tem misericórdia da alma deles, não deixa a alma deles ir para o inferno, não deixa eles ir para o inferno, ser maltratados pelo diabo e depois ter que ser jogado num lago de fogo. Tem misericórdia dele. Então eu vou me humilhar diante de ti para o Senhor fazer uma obra de salvação na vida deles. É isso que Deus quer da igreja. Que você primeiramente tenha a imaginação saudável, que o seu pensamento seja saudável, que o seu coração seja saudável diante de Deus. Aí depois você dobra o joelho, pede salvação para você e para a tua casa. Deus vai te ouvir. Porque ultimamente as pessoas são más, irmão, continuamente. É por isso que ninguém acredita mais em crente, ninguém acredita mais em pastor. Porque o pastor começa hoje com uma obra, com uma congregação pequena, né? De repente ele já está falando mais em dinheiro do que no nome de Jesus. De repente ele já está morando em condomínio fechado. De repente ele já está morando lá para o centro, para o setor nobre. De repente ele está morando, tendo uma vida muito boa, e já deixou as ovelhas para cá, já saiu do meio das ovelhas. Onde já se viu um pastor que não anda junto com as ovelhas? Você conhece na Bíblia? Você já viu algum pastor que não mora junto com as ovelhas? Se pastor que é pastor não mora junto com as ovelhas, então ele não é pastor. Porque o pastor tem que estar perto das... Pode um pastor que está guardando um rebanho de ovelhas, ele colocar as ovelhas aqui, e quando é à noite ele ir para lá, bem longe, o lobo mau, ou o lobo vai vir e vai atacar as ovelhas, porque o pastor está longe. Então, meus irmãos, o que mais nós temos visto é isso aqui no nosso meio. Pessoas usando a Bíblia para surrupiar as ovelhas de Deus. E aí Deus olha lá do céu e diz: está vendo? O coração, a imaginação desse referido pastor é mau. O pensamento dele é mau. Ele só pensa em dinheiro, ele só pensa em se dar bem, ele só pensa viver no bem bom. Está vendo só como não tem jeito? E Deus marca o dia para destruir a terra. Então eu quero que você, no nome de Jesus, meus irmãos, preste atenção na palavra que está sendo pregada, porque nós aqui não estamos inventando, nós estamos só anunciando o Evangelho. Chegou o tempo da igreja se preparar. Chegou o tempo de você abrir os teus olhos. Chegou o tempo de você ter a vida no altar. Chegou os dias, meus irmãos, que nós temos que colocar nossa vida agora no altar, de clamar a Deus. Se você deixar para clamar amanhã, pode ser perigoso. Porque Jesus está voltando. Jesus já está vindo. E a Bíblia diz que aquele dia vai pegar muitos crentes de surpresa. Tem gente que acha que vai acontecer muitas coisas para Jesus voltar. Talvez, mas e se não acontecer? E se ele voltar como diz o texto? Assim como o raio sai do leste, assim como o relâmpago sai do oriente e se apresenta no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. E se ele vir de supetão, assim como um raio, não avisar ninguém, só vai subir os que estiverem preparados. Só vai subir aqueles que limparam a mente, que limparam as mãos, que limparam o coração. Então eu quero dizer para você, meus irmãos, não deseje mal para ninguém, ainda que as pessoas te firam.
não deseje mal para ninguém. Se a pessoa falar a verdade para você, e a verdade doer na sua vida, doer no teu coração, mas foi a verdade, então não amaldiçoa aquela pessoa porque ela falou a verdade para você. Mas louve a Deus pela vida daquela pessoa que falou a verdade para você. Porque a repreensão, meus irmãos, conserta o altar de muita gente. E aí, para nós encerrarmos a palavra nessa noite, Gênesis capítulo 6, versículo 5. Então, olha o que diz a Bíblia: se arrependeu o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e diz, e pesou-lhe em seu coração. Meu Deus, meus irmãos, pesou no coração de Deus ter feito o homem. Ora, mas no livro de Gênesis capítulo 1 e capítulo 2 diz que Deus, capítulo 1 diz que Deus olhou tudo que tinha feito e ele disse, o que eu fiz é muito bom. Tudo o que eu fiz é muito bom. E no capítulo 2, logo no início diz, e Deus viu tudo quanto tinha feito e disse, tudo o que eu fiz é muito bom. E depois descansou. E então Deus descansou das suas obras que fez durante 6 dias. Então o homem, a criação, o jardim, as criaturas, foi tudo muito bom. Deus se alegrou na criação. Deus se alegrou em ter feito o homem, em ter feito a criatura, a sua imagem e semelhança. Mas não demorou muitos anos. Deus olhou para os homens, quando os homens se multiplicaram, e Deus sentiu o peso de ter criado a sua imagem, a sua semelhança, com livre arbítrio, e ver as suas criaturas seguindo o adversário, o diabo, e fazendo todo tipo de maldade que você possa imaginar, matar, roubar, destruir. Foi doído para Deus ver aquela situação dos homens naquela época. E alguém podia dizer, Deus vai destruir os homens, vai resgatar uma família com 8 almas, vai povoar a terra de novo, e nunca mais Deus vai se arrepender de ter feito o homem. Mas não foi assim. Mateus 24, 37 diz, assim como foi nos dias de Noé, assim será na vida do Filho do Homem. Sabe o que Deus está dizendo? Jesus está dizendo, me pesa no coração ainda hoje ter criado os homens. Me é pesado no coração até hoje ver as minhas criaturas lésbicas, no lesbianismo, no homossexualismo. Você sabe o que é sodomia? Vocês sabem o que é sodomia? Vocês sabem, né? Os homens na sodomia são homens que têm relação com homens. Se você vê que o povo de Jó, o pessoal lá na cidade lá de Sodoma, quando os anjos chegaram na casa de Ló, eles queriam usar os anjos. Eles não queriam usar as filhas de Ló, eles queriam usar os anjos. Hoje tem muita sodomia, irmão. Então Deus está vendo toda a maldade. Quer dizer uma coisa para você, minha gente. E aqui não tem nós, aqui a gente não veio falar bonito, não. Falar uma coisa para você. Abre o olho. Abre o olho. Abre o olho porque Jesus está voltando. Nós temos de 2020 a 2030. Não sabemos o que vai acontecer. Uma coisa é certa. Os homens estão iguais, parecidos ou piores do que dos homens da época de Noé. Então Deus está dizendo, me pesou no coração até hoje ver a minha imagem e semelhança ser corrompida, destruída, aniquilada pela maldade. Ninguém quer saber da minha graça, ninguém quer buscar o meu espírito, ninguém quer pagar preço 1 hora de joelho, ninguém quer jejuar, ninguém quer meditar na minha palavra. Trocaram a minha palavra pelo celular, trocaram a minha palavra pela tela do computador. Ninguém quer mais ler o que está escrito,
A pessoa quer ler só o virtual. Deus está dizendo que é para nós que queremos subir no dia do arrebatamento, nos preparar como Ele nos ensinou lá atrás, não como estamos sendo ensinados aqui agora. Deus quer que a gente se prepare como foi ensinado por Jesus lá atrás. Não está escrito, meus irmãos. Temos que voltar para lá, com a palavra de Deus na mão, escrita na tábua do nosso coração. Como diz o salmista, a tua palavra. Ele diz o quê? Escrevi. Ele disse, a tua palavra eu digitei. Não, a tua palavra eu escrevi na tábua do meu coração. Quero dizer para você em nome de Jesus que é tempo de arrependimento. Deus está esquadrinhando o teu pensamento, a tua imaginação, o teu coração, e quer encontrar lugar de arrependimento na tua vida. Aleluia. Deus quer ver você de pé na presença dEle, porque ainda que não há mais aquela arca de madeira de betume, mas agora a arca é maior. A arca tem por nome, a embarcação tem por nome arrebatamento da igreja. Oh glória. E essa arca é muito maior do que aquela do dia de Noé. Oh glória. E ela cabe muita gente. Eu quero profetizar na tua vida que você vai estar dentro desta arca, glorificando, salmodiando, adorando o nome do Senhor. Deus te chamou para você estar dentro da arca, oh glória do Filho de Deus, oh glória. Fique de pé, meus irmãos. Jesus está nos preparando. Levante a tua mão, oh glória. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, eu quero, meu Deus e meu Pai, orar contigo nessa noite. Nós queremos estar na tua presença. Tem misericórdia da minha vida, oh glória. Eu quero, meu Deus, buscar a tua face neste lugar, no poder do Santo Espírito de Deus. Oh glória, que a tua mente, meu irmão, que a tua mente possa ser uma mente saudável, que você não tenha uma mente corrompida, que você não tenha uma mente destruída pelo diabo, que os teus pensamentos não sejam terríveis. Oh Espírito Santo, ilumina a mente dessa pessoa. Oh glória. Enai, denai, candarabasteri, ondalabaia. Oh glória, oh glória. Prepara-te para subir. Prepara-te para subir. Juntos iremos cantar uma só alabança. Prepara-te para subir. Prepara-te para subir.